Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agora vamos meditar na Tua Palavra. Pedimos sabedoria, pedimos a unção do Teu Santo Espírito, que o Espírito Santo permaneça aqui, que Ele se movimente aqui dentro, que o Espírito Santo preencha cada espaço desse templo e toque o nosso coração e nos faça entender e aceitar a Tua Palavra. Que nada, absolutamente nada, impeça a nossa comunhão. E que no final do culto, ao sairmos daqui, saiamos com a certeza de que tivemos um encontro com Jesus. Abençoa também os internautas, entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é: venha o Teu reino. É o tema do sermão. Eu convido você a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 6. Evangelho de Mateus capítulo 6. Do versículo 9 em diante. Aqui está a oração do Pai Nosso. Mateus 6, de 9 em diante. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Agora vem a frase que é o título do sermão: venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até aqui. Agora vamos abrir a Bíblia em Daniel 2, lá no Antigo Testamento. Daniel capítulo 2, versículo 44. Daniel capítulo 2, verso 44. Diz assim a palavra de Deus: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Até aqui. A expressão venha o teu reino do Pai Nosso tem uma mensagem extremamente importante para cada um de nós aqui da Vila Nova e para cada internauta também. Quando você faz uma pesquisa no Google, quando você faz uma pesquisa mais ampla, você vai descobrir que o nosso planeta já foi dominado por vários reinos. Alguns reinos dominaram parcialmente, regionalmente. Outros reinos dominaram um espaço maior. E alguns dominaram o mundo daquela época. Mas são vários reinos mesmo. Quando você vai para Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7, aí você descobre algo curioso. Porque Daniel 2 e Daniel 7 apresentam para nós 4 reinos, ou 4 nações poderosas que dominaram em uma sequência. E esses 4 reinos de Daniel 2 e Daniel 7 aparecem na Bíblia e são registrados na história. São eles: Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. O Império Babilônico, sob o comando de Nabucodonosor, dominou o mundo daquela época do ano 606 ao ano 539 a.C. Lembrando que a contagem antes de Cristo era decrescente. Depois de Babilônia veio o Império Medo-Persa, de Ciro e Dario, que dominaram na sequência, de 539 aproximadamente, até o ano 331 antes de Cristo. Logo depois vem o terceiro império, o Império Grego, de Alexandre o Grande. E o Império Grego domina do ano 331 até o ano 168 antes de Cristo, e a contagem continua decrescendo. Depois da Grécia vem o Império Romano, dos Césares.
E Roma domina do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Quando Cristo veio, atenção, quando Cristo veio, era o Império Romano que dominava. Quando Jesus nasceu, quando Maria engravidou, era o Império Romano que dominava. Quando Jesus viveu aqui, foi batizado aqui, fez seu ministério aqui, morreu na cruz aqui, todo o ministério de Cristo estava dentro do período do domínio do Império Babilônico. Aí Jesus vem e fala assim: o reino de Deus está entre vós. Mas o reino que dominava era Babilônia, era Roma. E Jesus fala: o reino de Deus está entre vós. E Jesus, quando chega, ele anuncia o reino de Deus. Lembra daquela conversa noturna de Jesus com Nicodemos? E Jesus fala assim para Nicodemos: Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Depois no verso 5 ele fala assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E Jesus vem falando do reino, do reino, do reino, do reino. Mas na terra era Roma que dominava. E Jesus falando de um outro reino, de um outro reino. Arrependei-vos, porque está chegando o reino. E havia um reino que dominava. Havia o Império Romano que dominava. Vocês sabem que o Império Romano passou. O domínio romano passou, né? Hoje Roma se reduz a uma cidade. Roma hoje é uma cidade da Itália. Só isso. Mas já foi um tremendo de um império. A Grécia não tem força nenhuma. Está capengando financeiramente. A economia da Grécia está numa luta terrível. Mas a Grécia já foi dominante. O domínio grego foi tão grande, que o Novo Testamento da Bíblia foi escrito na língua grega. Tamanha a influência do Império Grego. Mas já passou, não domina mais. O Império Medo-Persa também passou. E o Império Babilônico também passou. Esses 4 reinos passaram. E Jesus, quando esteve aqui na terra, anunciava um outro reino. Só que Jesus falava assim: o reino de Deus está entre vós. Um reino presente. Mas ao mesmo tempo, Jesus falava assim, que viria o reino de Deus. Então a ideia que a gente encontra é que Jesus falava de um reino presente, atual, e falava de um reino futuro. Vamos observar isso? Vamos abrir a Bíblia, por favor. Peguem suas Bíblias agora e abram comigo e vamos ler 2 textos bastante curiosos. O primeiro texto é Mateus 4:17. Mateus capítulo 4, verso 17. Veja esse texto, depois vamos ler um outro. Mateus capítulo 4, versículo 17. Que diz assim: Mateus 4:17, atenção pessoal da internet, diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o que, pessoal? Está próximo o reino dos céus. Então Jesus falava de um reino presente e de um reino que estava próximo. Na verdade, a gente encontra na fala de Jesus 2 reinos. O reino da graça e o reino da glória. Repita comigo: o primeiro reino é o reino da graça, e o segundo é o reino da... Mais uma vez, vamos falar com mais entusiasmo. O primeiro reino é o reino da... Ok, e o segundo é o reino da... Quando Jesus falou o reino de Deus está entre vós, ele falava do reino da glória ou do reino da graça? Do reino da graça. E aqui em Mateus, quando ele fala do reino futuro, ele se refere ao reino da glória. Veja agora, vocês lembram da citação de Daniel, que eu citei os 4 impérios mencionados em Daniel. Agora observem, na estátua de Daniel 2, a cabeça de ouro era a Babilônia, lembra disso aí? O peito e os braços de prata representavam o Império Medo-Persa.
O ventre e as coxas de bronze representavam o Império Grego. E as pernas de ferro representavam o Império Romano. E os pés da estátua era do quê? Quem lembra? Ferro e barro. Ou seja, algo frágil, porque ferro e barro não se unem, certo? Aí, na visão que Deus deu a Daniel sobre o sonho do rei, aparece uma pedra. É lançada uma pedra sem auxílio de mãos. Me diz aí, a pedra atingiu qual parte da estátua? Os pés da estátua. Então vamos lá. Se a cabeça era Babilônia, já passou. Se o peito era Império Medo-Persa, já passou. Se o ventre era Grécia, já passou. Se as pernas eram Roma, e também isso já passou. Então vamos lá. Nós estamos vivendo em que parte da estátua? Nos pés da estátua. E a pedra foi lançada justamente aonde? Nos pés da estátua. E essa pedra que foi lançada nos pés da estátua, lá em Daniel 2, a Bíblia diz que ela cresceu. Pedra cresce? Sei lá. Pedra cresce ou não cresce? Essa pedra de Daniel 2, ela cresceu. Cresceu, cresceu, cresceu. E diz a Bíblia que dominou e encheu toda a terra. Essa pedra tem um significado. Quem é a rocha eterna na Bíblia? Cristo Jesus. Olhem para mim, senhores. Quem é a pedra angular? Cristo Jesus. Quando Jesus disse para Pedro, tu és Pedro, tu és pedra, mas sobre esta rocha, que sou eu, edificarei a minha igreja. Então Jesus é a pedra, certo? Essa pedra lançada nos pés da estátua representa Jesus. E o fato dela ser lançada significa a volta de Jesus. E o fato dela crescer e encher toda a terra significa que Deus estabelecerá o seu reino eterno aqui na terra a partir da volta de Jesus. Então, o reino futuro, o reino da glória, seria estabelecido a partir da volta de Jesus. Mas Jesus ainda não veio. Jesus ainda não voltou. E nós perguntamos então, e agora, enquanto Jesus não vem, que reino existe aqui na terra? O reino da graça. Jesus estabeleceu o reino da graça. O que é esse reino da graça? Primeiro, o que é graça? O que é graça? É uma pergunta curiosa, né? Há uma polêmica, lei a graça e tal. Você sabe que nós somos salvos pela graça? Sim ou não? Alô? Sim ou não? Quem morreu na cruz foi a graça? Foi a dona Graça? Quem morreu na cruz? Nós somos salvos pela graça ou por Jesus? Nós somos salvos pela graça ou por Jesus? Ou pelos dois? Não existe dois, rapaz. Jesus é a própria graça, amém, irmãos? Quando você fala, nós somos salvos pela graça, você está dizendo nós somos salvos por Jesus, porque Jesus é a graça, amém? Certo. Ok. Quando Jesus estabelece o reino da graça, significa que Ele é a própria graça. Quando Ele fala o reino de Deus está entre vós, Ele fala, ó, eu estou entre vocês. Eu estou no meio de vocês. O reino da graça é Ele. E como funciona o reino da graça? O reino da graça funciona aqui na Vila Nova. Aqui em Goiânia. O reino da graça está na face da terra. Quer ver uma coisa? Ó, eu vou dar um exemplo com todo carinho e respeito a você que está ali. Olha o que é reino da graça. Está vendo aquele rapaz? Ele está numa cadeira de rodas. E ele está aqui cantando, orando, adorando a Deus. Como é que uma pessoa numa cadeira de rodas faz isso? É pela graça. Tem alguém aqui sentindo dores e tomou remédio hoje de manhã e está na hora de tomar o segundo. Está com dores, você não está legal. Mas você está aqui cantando, orando, adorando a Deus. Que negócio é esse, rapaz? É a graça. A graça pega uma pessoa pecadora, doente, com limitações, com vários obstáculos, e faz essa pessoa, mesmo com isso tudo,
adorar o Criador dos céus e da terra. O Satanás não entende isso. Dá um nó no cérebro do Satanás. Porque quanto mais problemas Satanás põe na vida da gente, mais a gente ora, mais a gente canta, mais a gente adora a Deus. E, quer dizer, isso é graça. Isso é o reino da graça. Olha para você, eu olho para mim. Somos limitados, é ou não é? Temos uma série de dificuldades, todos nós temos. E nós estamos aqui. E alguém, enquanto você fala assim, tudo bem? Você fala, tudo bem. Mas não está tudo bem. A gente fala que está tudo bem pela graça. É ou não é? Pela graça. Então o reino da graça é assim. A gente é pecador, nós temos natureza pecaminosa, nós temos problemas físicos, nós temos problemas emocionais, nós temos problemas vários, e ainda assim nós confiamos em Deus. Esse é o reino da graça. Incrível, né? Jesus é a própria graça. Você sabe que tem pessoas que vêm à igreja e está passando por uma luta tão grande que ninguém imagina. E sabe o que ela decidiu fazer? Vir para a igreja. Isso é o reino da graça. Entendeu? E Deus é maravilhoso. E Ele recebe todos nós, não só na igreja, mas lá em casa, nas suas orações, nas suas buscas em particular, nos seus clamores nas madrugadas. É a graça de Deus. A razão pela qual nós não somos consumidos. Essa graça, essa misericórdia, esse amor que a lição da escola sabatina nos apresentou hoje. Agora, Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, Ele vai eliminar o pecado. Aí não vai ter mais cadeira de rodas. Amém. Aí não vai ter mais depressão. Posso ouvir um amém? Aí não vai ter mais síndrome de pânico. Posso ouvir outro amém? Aí não vai ter mais remédio na bolsa. Posso ouvir outro amém? Aí você não vai ter mais os problemas que tem hoje. Amém de novo? Aí sim, Ele elimina o problema e nos dá o reino da glória. No reino da glória, nós seremos perfeitos. Fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, 100% perfeitos. É o reino da glória, que vai ser inaugurado quando Jesus voltar. E então nesse reino da glória, nós vamos poder então entender melhor que Deus é esse, tão extraordinário, que envia Jesus aqui, que estabelece a graça aqui, que apresenta a graça para nós, que nos sustenta pela graça, que nos conduz pela graça, e um dia vai nos dar a glória. Uma vez, eu fui visitar um senhor, já bem idoso assim, e fui fazer uma oração com ele no hospital. Ele estava próximo já da morte. E eu fui visitá-lo para fazer aquela oração especial por ele, para ungí-lo. Vocês precisavam estar lá. Eu fui querendo confortá-lo e prepará-lo para a volta de Cristo. Mas quando eu conversei com ele, ele estava tão sereno, tinha tanta paz naquele homem, que eu fiquei assim, meu Deus, isso é o reino da graça. Como é que pode isso? Que explicação alguém daria para isso? É ter paz no meio da tempestade, da turbulência. E somente quem é alcançado por essa graça é que vai ter a glória, o reino da glória. Vejam só o texto que nós vamos ler agora. Abram suas Bíblias comigo em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Versículo 31 a 34 e depois o verso 41. Mateus capítulo 25, versículos 31 até o 34, depois o verso 41. Atenção, amigos da internet, pessoal do som. Primeiro vamos ler Mateus 25, de 31 a 34. Depois o 41, que diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade,
e todos os anjos com ele. Então se assentará no trono da sua... Aí está o reino da glória. No trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. Olha a palavra reino, está vendo aí? Entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ouviram isso? Esse texto nos apresenta de maneira muito clara que um dia Jesus vai dar as boas-vindas aos salvos, ao reino da glória. E esse dia não será somente na sua volta. Esse dia será depois do milênio. Vai ser assim. Nós vamos vivendo pela graça, vamos caminhando pela graça, vamos andando pela graça todo dia, de graça em graça, de misericórdia em misericórdia, todos os dias, até o momento em que Jesus lá no céu se levantará e dirá: está feito, está consumado. Aí Jesus vai sair do santuário celestial e a porta da graça irá se fechar. Aí termina o reino da graça. Quando Jesus falar está feito e fechar a porta da graça, haverá uma manifestação terrível da justiça de Deus através das 7 pragas do Apocalipse. Quando fechar a porta da graça, daí em diante haverá a manifestação da justiça de Deus durante as 7 pragas. No final das pragas, Jesus voltará nas nuvens dos céus. Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus. E com ele milhares, milhões, bilhões, todos os anjos dos céus virão com ele naquele dia. Vai ser um espetáculo maravilhoso no céu. Os anjos tocando suas trombetas e Jesus no meio dos anjos. Então Jesus vai pegar os seus filhos aqui na terra e vai nos levar para o céu. Nós seremos levados por Jesus para o céu. E aqueles que não aceitaram a graça, que não aceitaram a salvação, ficarão mortos aqui. E o povo de Deus será levado para o céu. A partir desse dia, o planeta Terra ficará vazio e escuro durante 1000 anos. Somente o inimigo de Deus ficará aqui com os anjos maus. Os filhos de Deus serão levados para os céus. E aqueles que não aceitaram a salvação ficarão mortos aqui no pó da terra. Durante 1000 anos passaremos com Cristo lá em cima, reinando com Ele e participando da segunda fase do juízo final, a fase de comprovação. No final do milênio, quando acabar o milênio, então Jesus vai descer aqui outra vez e vai colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. E então o Monte das Oliveiras vai se fender ao meio, formando uma planície. E ali naquele lugar vai descer a cidade santa, a Nova Jerusalém. Ela vai descer ali. E os salvos que passarão 1000 anos lá em cima também descerão
conforme diz Zacarias 14, de 1 a 4, e Apocalipse 21, a partir do verso 1 em diante. Então você imagina essa cena depois do milênio. Aí Jesus vai ter os seus filhos todos salvos, que passarão 1000 anos lá em cima, estarão com ele aqui embaixo. E Jesus vai dar uma ordem depois do milênio, e todos os ímpios mortos ressuscitarão. Então Jesus vai ter diante dele todos os seres humanos vivos ao mesmo tempo. De um lado estarão os salvos, e do outro lado os perdidos. E Jesus então vai olhar para os salvos e vai dizer assim: meus filhos queridos, eu criei vocês, eu amei vocês, eu morri por vocês, eu ressuscitei por vocês, e vocês me aceitaram como Salvador. Meus filhos queridos, sejam bem-vindos, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, o reino da glória, que já está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Depois Jesus vai se virar para os perdidos e vai dizer assim para os perdidos: meus filhos, eu criei vocês também, eu morri por vocês também, eu ressuscitei por vocês, eu fiz tudo para salvar vocês, mas vocês não me aceitaram. Agora é tarde demais, já não posso fazer mais nada. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Mas eu quero que vocês saibam que esse fogo eterno, misturado com enxofre, eu não preparei para vocês. Esse fogo e enxofre que eu estou dizendo não foram preparados para vocês. Eles foram preparados para o diabo e para os seus anjos. Mas vocês rejeitaram a salvação, e eu não posso fazer nada mais por vocês. Apartai-vos de mim. Irmãos, eu queria dizer uma coisa para vocês. Atenção, você da galeria, vocês aqui dos bancos aqui embaixo. Atenção, pessoal da internet, prestem atenção, olhem para mim, senhores. Levantem a cabeça, levanta a cabeça, olha para cá. Está olhando? Escuta o que eu vou te dizer. Na Bíblia Sagrada não existe plano de perdição. Na Bíblia Sagrada não existe plano de condenação. Na Bíblia Sagrada tem só um plano, é o plano da salvação. Por isso que quando Jesus for fazer a justiça final, Ele vai dizer assim para os ímpios: apartai-vos de mim para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos, não para vocês. E então os ímpios, o inimigo e todo o mal serão destruídos, queimados, eliminados para sempre. Vai ser um momento bem duro, bem difícil. O profeta Ezequiel e o profeta Isaías chegam a dizer que esse é um ato estranho de Deus, e chegam a dizer que Deus não tem prazer nisso, mas que terá que fazer, porque é uma escolha que cada um fez, e Ele terá que eliminar o mal mesmo. Naquele dia, Jesus vai chorar. Sabia? Jesus vai chorar naquele dia. E os salvos também irão chorar, sabia? Imagina você entre os salvos, mas um parente seu entre os perdidos. Imagina o marido de um lado, a esposa do outro,
Ou ao contrário também. Imagina os filhos salvos e os pais não. Ou os pais salvos e os filhos não. Eu fico pensando na minha família. A minha família nem todos estão nos caminhos de Deus. Alguns estiveram, hoje não estão mais. Eu imagino que vocês também têm alguém na família de vocês, que vocês também se preocupam, não é verdade? Então você imagina se você estiver entre os salvos e vai estar pela graça de Deus. Mas imagine se alguém da sua família, alguém que você ama, estiver entre os perdidos. Vai ser terrível, não vai? Pois bem, não só Jesus vai chorar, os salvos também irão chorar. Mas vai ser nossa última lágrima. Aí irá se cumprir aquele texto que diz: Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. O que significa enxugar todas as lágrimas? Que reino é esse? Que não vai ter mais lágrimas de dor? Que reino é esse? Que não vai ter mais problemas? Quando a Bíblia fala Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, vocês acham que isso significa o quê? Ele vai dar um pacotinho de lenço para cada um? Não, não. Ele vai dar algum outro objeto para você enxugar as lágrimas? É isso? Não. O que significa quando Ele fala que Deus enxugará as nossas lágrimas para sempre? O que você acha que significa isso? Sabe o que significa, irmão e irmã? Significa que aquilo que nos faz chorar, aquilo que nos faz sofrer, aquilo que arranca lágrimas de nós, será eliminado. O mal será eliminado pela raiz. É isso que significa que Deus vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Deus vai destruir o mal, vai eliminar o inimigo, vai eliminar o pecado, vai acabar com a dor. Não vai ter mais dor. Já imaginaram isso? Não vai ter mais dor. E não vai ter mais farmácia, nem remédio, nem cirurgia. Ninguém mais vai precisar fazer transplante de coração. Ninguém mais vai precisar fazer correções. Não haverá mais hospitais e nem clínicas de psiquiatria. Nunca mais vai ter isso. Não vai ter mais morte e nem cemitério e nem crematório. Nenhuma consequência que o pecado nos trouxe, nenhuma vai existir mais. A gente olha para nós mesmos e em nosso corpo estão as marcas do pecado, não estão? A gente envelhece. O envelhecimento é por causa do pecado. Aí quando a gente envelhece, vem outros problemas, outras complicações, não é? Uma série de coisas acontece. Pois bem, quando a Bíblia fala Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, significa tudo aquilo que nos machuca, tudo aquilo que machuca a senhora, o senhor, você e eu, Deus vai eliminar. E vai dar um novo céu e uma nova terra para você, onde habitará a justiça, a paz e a felicidade para sempre.